bem? Espero que sim. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo, pela graça de Deus, e no desafio, né? Um desafio diário de servir a Deus e apesar das situações, né? É, Sem muita demora, nós vamos para a nossa aula, nós vamos fazer aquela recapitulação já tradicional da gente aí, né? Então, a aula ainda, então, nós estamos falando sobre soteriologia e hoje é sobre santificação. Então, hoje a aula será sobre santificação do um dos elementos aí da salvação. Então, nós na primeira aula nós falamos sobre regeneração. Regeneração, que é o novo nascimento. E a regeneração ela é necessária para ter uma vida de santidade, né? Uma vida em santidade com o Senhor. Então, esse é a regeneração, o novo nascimento. Na mesma aula, nós estudamos sobre a conversão. Então, regeneração, novo nascimento, a conversão e dar as costas para o pecado e voltar-se para Cristo. Essa é a conversão. E os homens, eles são exortados a que voltem para Deus. Se você perdeu essa aula, volte alguns domingos atrás aí e você vai conseguir ver lá a primeira aula do segundo módulo de soteriologia. Então, além do novo nascimento, da regeneração, conversão, agora também nós estudamos na mesma aula sobre o arrependimento. E o que é arrependimento? Confissão de pecado diante de Deus e reparação dos erros. Então nós precisamos confessar o nosso pecado e também reparar os erros que nós cometemos e não errar novamente. Fé. Na segunda aula desse segundo módulo nós estudamos sobre fé. Então nós tivemos a aula somente sobre fé na segunda aula e nós tivemos ali um resumo de que fé é entregar-se a Jesus. Então, é entregar-se, não apenas acreditar, mas confiar, entregar-se a Jesus. Então, crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, para o perdão dos pecados e confiar nele, pois oferece a vida eterna com Deus. Então, este é o resumo da aula sobre fé. Nós vimos também justificação semana passada e na aula de justificação nós aprendemos que é ser legalmente declarado justo diante de Deus. Então a justificação ela só pode acontecer através da fé na suficiência do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, pela graça de Deus. Então, é tudo pela graça. Então, o que é graça a gente aprendeu também, nós tivemos esse remake aí do que é graça. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos propôs, nos deu o seu Filho amado para morrer por nós, pagar a nossa dívida. Então, foi pago. Tá certo? Então, só para recapitular mais uma vez aí, a salvação, os elementos da salvação, regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação. Então, a regeneração é o novo nascimento, conversão é viver para Cristo, arrependimento, confissão dos pecados, fé, entregar-se a Jesus e a justificação, declarado justo diante de Deus. Tendo isto feito, essas aulas, e nós criamos o quadro Você na EBD com a participação, e eu quero aqui hoje destacar uma participação que é uma participação semanal aí. Todas as aulas, esse irmão está lá, que é o irmão Geraldo, né? Então, obrigado aí por participar, compartilhe e participe das aulas. Você vai ver ele aqui mais uma vez, Você na EBD. Então, o primeiro que eu quero passar para vocês aqui é o pastor Alexandre. O pastor Alexandre, ele fez um comentário e eu estou colocando aqui para vocês. A doutrina da justificação corrobora a doutrina da certeza da salvação. Então,
quando nós entendemos a justificação, que é declarados justos diante de Deus, ela nada mais é que um complemento ali, e ela participa da doutrina de certeza da salvação. Nós tivemos essa aula no primeiro módulo, então se você também tiver curiosidade, volte lá na aula sobre certeza de salvação, nós falamos sobre isso no primeiro módulo. O irmão Luciano também colocou aqui, participou e colocou aqui, ó, sempre direto e esclarecedor a ministração do estudo. Deus abençoe, pastor Ricardo. Então, obrigado, irmão Luciano, por estar participando. Eu espero que a aula de hoje também seja clara, né? Então, seja clara, que nós possamos entender, de fato, aí as maravilhas da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. E hoje sobre santificação. O irmão Geraldo aí colocou, né, a aula de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então, sempre nós precisamos aprender mais. E a importância, principalmente sobre a salvação, existem muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E o irmão Miltinho, né? Meu Miltinho também colocou lá, foi benção, irmão Ricardo. Obrigado, Miltinho, pela participação. E também, pastor Alexandre colocou uma pergunta, uma declaração e uma pergunta, né, um pouco mais extensa, e eu vou ler aqui para vocês. Pois, se pela fé em Jesus somos declarados justos, isentos de culpa, onde nossos pecados presentes, passados e futuros são perdoados, por qual pecado se perderia a salvação, visto que todos já foram perdoados? Essa é uma pergunta a qual eu não vou responder hoje. Não vou responder hoje. Por causa dessa pergunta, pastor Alexandre, nós criamos aí uma aula bônus. Então, haverá uma aula bônus no final do nosso módulo aqui, para a gente falar sobre alguns pontos. E um dos pontos é sobre essa pergunta aí, sobre salvação, sobre a certeza da salvação, sobre pecado que são perdoados ou não. Então, é uma polêmica que nós vamos trazer na nossa última aula. Então, os elementos da salvação, nós vamos falar sobre santificação. Hoje é a aula bônus que eu estou trazendo para vocês aí. Vamos falar sobre o mapa mental da salvação. Nós vamos criar um mapa para poder entender melhor o processo da salvação, mesmo que é instantâneo todos os processos, mas é bom a gente entender os detalhes. Então nós vamos fazer um mapa mental da salvação. O plano da salvação prático, nós vamos pegar o plano da salvação para você apresentar para alguém. Caso você esteja evangelizando alguém, tenha um interesse, você vai ter esse esqueleto, esse esboço do plano da salvação prático. A garantia de salvação também, nós vamos falar. Os frutos da salvação, então, porque a salvação ela é acompanhada de frutos. É impossível alguém se entregar para Cristo, receber a salvação e não frutificar. É impossível. Nós precisamos frutificar. Até o ladrão lá na cruz, ele já frutificou naquele momento, quando ele reconheceu Jesus Cristo como o Messias, que ele não tinha culpa alguma, ele era inocente. E aí o outro ladrão, ele falou com ele ali, repreendendo e tal, e ele pegou, o que ele fez? Ele fez, gente, é o seguinte, a gente está aqui porque a gente merece, mas esse aqui, não, esse aqui, ele é justo, ele não tem culpa alguma. Então ele já evangelizou, mesmo no ato da sua morte. Então aquele que é salvo, ele frutifica. Então nós precisamos entender isso, porque às vezes a pessoa ela é convencida e não convertida, ela não entregou, ela conhece, é conhecedora da vida, da história de Cristo, da história redentora, mas ela não exerceu a fé, ela não entregou a vida a Cristo. Lembra que a gente teve a aula sobre a fé, onde nós entendemos que a fé não é somente crer, não é somente saber que existiu, saber como que funciona, mas entregar-se a vida, né? Entregar a vida nas mãos do Senhor e viver para o Senhor. Isso é fé. E aí nós vamos também ter o aprendizado no processo
da vida cristã. Qual é o processo da vida cristã e aquilo que a gente vai aprendendo, que a gente vai encerrar o nosso módulo desta maneira. Então, dito isto, feito o resumo, feito aqui a recapitulação, feito aqui o processo de entender as perguntas e apresentar a aula bônus que nós iremos ter, nós vamos falar então sobre santificação. O que é santificação? Ser santo é ser separado. A palavra santo é separado para Deus. Então, o significado da santificação é você ser separado para Deus num processo, numa ação. Por isso que é santificação, na ação de santificar-se. Então, nós precisamos entender para poder cumprir esse processo da vida cristã, onde nós precisamos, e é uma exigência de Deus. Nós somos exigidos a viver uma vida santa. Lembre-se, infelizmente, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores que nós temos um advogado, nós somos uns pecadores redimidos. Mas isso não impede com que nós possamos trabalhar no processo da santificação, porque a santificação ela é progressiva, ela precisa ser alimentada dia após dia. Nós precisamos ter o nosso processo, a nossa ação de ser santo, separado para Deus, não se contaminar com as coisas desse mundo. E aí eu quis trazer para vocês aqui uma definição de santificação, aonde eu gostaria de conversar e pedir a opinião de vocês aí no chat. Eu sei que tem o pessoal aí acompanhando no chat, eu quero que você participe, coloque aí a sua observação sobre este quadro que eu vou passar para vocês agora. Santificação, eu peguei isso aqui na internet e eu achei interessante para a gente estar discutindo, falar sobre esse assunto. Então, santificação, processo solene em que o Papa declara alguém já falecido como santo, concedendo-lhe o culto sem restrições. Esse processo é chamado de canonização, exaltação, atribuição de valor ou elevação de algo ou alguém. Então, nessa definição que eu encontrei aqui na internet, está simplesmente falando de algo que é um processo de canonização de um morto declarado santo por algum milagre comprovado. Nós já vimos isso aí na história, muitas coisas acontecendo. Recentemente, aquele jovem que faleceu e o corpo dele não se decompôs e o corpo dele em destaque, está ali para observação. E aí o pessoal já atribuiu milagres àquele jovem, a vida pia, né, que é de piedade, coisa tal. Então, o que você acha sobre essa definição e sobre essa questão dessa definição de santificação? Onde simplesmente a santificação aqui é alguém que morreu e que é considerado santo pelo Papa. O Papa que declara que ele é santo. Coloque aí nos comentários, que semana que vem a gente vai colocar aí, você na IBD, vamos comentar sobre esse assunto para ter uma interação. Definição teológica para santificação. Então nós vamos trazer definição teológica de santificação. A santificação, ela é a operação contínua do Espírito Santo, pela qual a santa disposição concedida na regeneração se mantém e se fortalece. Então, quando nós recebemos, nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos a salvação, a regeneração, um novo nascimento, esta disposição, esta santificação, essa separação, ela é colocada em nós, concedida por Deus, e ela se mantém e se fortalece de acordo com o processo da nossa vida. Então, o processo do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Paulo fala para enchermos do Espírito Santo,
Então nós temos que nos encher do Espírito Santo para que nós tenhamos a habilidade para cumprir a vontade de Deus, que é a santificação, ser separado. Eu gosto aqui de sempre repetir, porque eu quero que frise isso na mente de vocês, que hoje esta aula seja específica para você, no mínimo, saber o que é santificação. Santificação é ser separado para Deus, num processo de ação. Nós precisamos agir e e definir em nossa vida que nós vamos ser separados para Deus. Nós que precisamos fazer isso. Deus, ele coloca isso em nós. Deus, ele separa o seu povo para ele e através do Espírito Santo, ele dá força para nós crescermos nessa santificação, nessa separação. Entende? Separação para Deus. A santificação no processo da salvação. A salvação é algo que permanece, ou melhor, que pertence ao passado, ao presente e ao futuro. Nós vimos aqui no ato passado, ou no fato passado, é a justificação. Tornados justos ou inocentes. A causa foi paga, ou melhor, não é inocente, a causa foi paga. Então, a declaração de que o castigo que nós merecemos foi pago por Jesus na cruz. Através da nossa fé, da nossa entrega de vida ao Senhor Jesus, nós somos justificados. E o processo presente é a santificação. Nós precisamos nos santificar. Mas não é a questão da santificação, a questão de ser salvo ou não, de receber a salvação ou não. Porque Paulo também diz lá em Efésios 2, 8 e 9 que não é pelas obras, é pela graça, tá bom? Mas no versículo 10 ele fala, mas nós somos criados, feitos para as boas obras, e não por causa das boas obras que nós somos salvos, tá bom? Então isso é bom, é muito interessante deixar isso claro, todas as vezes que nós falamos da ação de Deus, da ação humana. O homem não tem participação na salvação, mas ele precisa andar de acordo com o que ele recebeu. Tá? Então ele recebeu a salvação, ele precisa andar em conformidade com as ações que é necessário para o salvo. Que as ações necessárias para o salvo, elas são reveladas através da Bíblia, onde Deus ele exige a santificação. Ele exige a santificação. Então, e a consumação futura é a redenção à glória, ou seja, quando nós morremos e somos elevados ao céu, nós somos salvos, então nós vamos para o céu, para as mansões, ou quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, né? E que eu sinto e eu vejo que está muito perto através dos sinais. Então, Jesus Cristo está voltando. Está voltando. Então, prepare-te, porque esse dia já está à porta, tá bom? Então, a santificação, ela não significa perfeição alcançada, mas o processo da vida divina rumo à perfeição. E nós só seremos perfeitos no céu. Enquanto nós estivermos nessa terra, o nosso corpo ele é corrupto, a corrupção ainda existe em nós, e nós só iremos estar semelhante a Cristo no céu. Tá bom? Nós não somos perfeitos, mas pertencemos ao perfeito, o qual faz a obra em nós da justificação, nos dotando com uma capacidade de sermos separados para Deus, da santificação, e andarmos de forma pela qual podemos ser conhecidos como cristãos. Então, nós somos conhecidos como cristãos através das nossas atitudes, através do nosso caráter, da nossa posição, tá bom? Da nossa maneira de viver. E eu quero trazer para você aqui também
algo bem interessante. Quando está em vermelho aí, é algo que eu quero trazer bem interessante na apresentação. Então, qualquer que pensa ser cristão e que aceitou Jesus entre parênteses, para justificação, quando ao mesmo tempo não o aceitou para a santificação, está miseravelmente enganado. Não houve regeneração. Entende? Por que nós precisamos entender os elementos da salvação? Porque através de entender os elementos da salvação, nós podemos entender a ação de entregar a vida para Cristo. Olha que interessante, aquele cristão então que ele acredita que aceitou a Cristo para a justificação, para a salvação, ao mesmo tempo que não aceitou para a santificação, ele não quer ter compromisso com Deus, ele não quer ter uma vida separada com Deus. Será que ele participou da regeneração, do novo nascimento? E sem o novo nascimento não há salvação. Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Eu espero que sim. Aonde eu quero chegar? Aonde que as pessoas precisam cumprir esses atos para entender que são salvas. Uma pessoa salva, que é conduzida, que é regida, que tem o Espírito Santo como aquele que controla as ações da pessoa, ela é uma pessoa que vai cumprir essas funções, essas ações, esses elementos da salvação. Então, se você se enquadra fora desse perfil, olha, entregue a sua vida para Jesus. Ah, irmão Ricardo, você está falando que eu não sou salvo? Não, não sou eu. É você que vai falar para você mesmo. Porque é você e Deus. Ninguém pode julgar. Eu não posso julgar a ninguém. Eu posso me julgar. Porque aí eu e Deus, nós sabemos qual foi a minha entrega. Eu conheço pessoas que, por causa de namoro, foram à igreja, disseram que aceitaram Jesus como Salvador e ele participava de tudo, as pessoas participavam de tudo na igreja. Aí aquele namoro acabou e depois aquela pessoa revelou que ela não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Simplesmente ela estava indo para acompanhar e ter ali aquela pessoa ao lado dela. Entende? Então, a salvação ela não é visível para nós, mas os frutos da salvação são. Então, você tem que se julgar. Você que tem que olhar para você e entender, será que eu cumpro esses requisitos? Se você é um salvo em Jesus, você vai cumprir esses requisitos, você não vai sentir nada. Você simplesmente vai fazer porque está no automático. Porque quem controla é o Espírito Santo. E a vontade de Deus é que sejamos santos. Eu já estou pregando aqui, viu, pastor? Já estou pregando aqui na aula. Apesar de que na regeneração a disposição governante da alma se tornar santa, há ainda tendência para o mal, que não estão dominadas. Aí nós vamos falar aqui sobre a questão do domínio próprio, tá? Então, da natureza humana. Então, apesar quando a gente tem um novo nascimento, a disposição governante da alma é de Deus. Deus quer controlar a nossa vida e fazer com que nós façamos aquilo que Ele quer. Mas existe uma tendência humana para o mal. Nós queremos praticar o mal. E muitas vezes nós praticamos o pecado, mas não porque nós queremos, mas porque nós lutamos com isso. Então, não reine, portanto, olha o que diz Romanos 6,12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências é o desejo desenfreado da carne. Então, Paulo ele fala, olha, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Mas João também diz, João escreve, e Jesus diz em João 13:10,
aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o corpo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. O pecado, ele habita no crente, mas reina no descrente. Então o pecado ele não deve reinar na vida do salvo, do crente em Cristo Jesus. Mas no descrente ele reina. Então ele não acha que é errado fazer determinadas coisas que nós sabemos que é errado, porque a palavra de Deus diz, a pessoa, ele não conhece a palavra de Deus. Então para ele é tranquilo, é normal. O que ele entende como pecado? Aquilo que está na lei que ele conhece, na lei do homem, na lei humana, aonde fala de coisas que é crime, que é crime hediondo, enfim, que são várias coisas, furto, roubo, isso aí ele conhece. Por quê? Porque todo mundo conhece. Mas, através da Bíblia, da palavra de Deus, nós conhecemos os pecados que nós não devemos cometer. Lembra da semana passada que eu usei aquela definição? Aí eu falei com o pastor Joel essa semana e ele falou para mim que aquela definição ela é utilizada na evangelização na PEC, né, que é a evangelização de crianças. Então, bem claro, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus. Então, pense nisso. E como nós vamos saber que desagrada a Deus? Através da Bíblia. Então, existem dois princípios opostos no crente. E faz surgir um conflito que dura a vida inteira. Qual é esse conflito? Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe o conflito. João 13,10. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em nós habita. Tem ciúmes? O que é esse ciúmes? O amor de Deus, ele é tão grande, que Deus ele quer todos para si, como propriedade sua. Deus ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, essa questão de ciúmes é a posse. Deus quer ter posse de todos nós. Tá? O Espírito Santo de Deus, ele quer a posse. Então, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Agora aí no quadrado vermelho, aí, o quadrante vermelho, como eu disse para vocês, é algo importante que eu quero frisar. O amor de Deus, como eu disse aqui, né? Como todo verdadeiro amor, anseia por ter-nos em sua total posse. O cristão é dois homens em um. Ele deve despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem dado no ato da regeneração. Efésios capítulo 4, 22 e 24. Agora eu vou ler aqui, vou abrir, porque esse eu não deixei escrito, tá bom? Efésios capítulo 4, versículos 22 e 24. Diz assim, 4, 22 e 24. Que tanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23 eu vou ler também. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós somos criados em santidade. Gostaria aqui de usar um texto apócrifo também. O que é o texto apócrifo, né? Então, nós temos alguns livros apócrifos na Bíblia edição pastoral paulina, que nada mais é que a Bíblia católica, tá? E o que são os livros apócrifos? Deus, ele ficou 400 anos sem falar com a humanidade, sem haver revelação, né? Sem ter profeta, até que veio Jesus Cristo
que nasceu e viveu, morreu e ressuscitou, para nos dar a salvação, para cumprir, então, a justiça de Deus. E esses textos apócrifos, eles são registros desse período de 400 anos, registros que aconteceram naquela ocasião ali, por exemplo, Macabeus. Mas eu quero ler aqui Eclesiástico, que eu até coloquei no vermelhinho aí, ó, Eclesiástico 2:1, tá? Eu gostaria só de compartilhar aqui um pensamento. É a fidelidade a toda prova, diz o título aqui. Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Então, é interessante, né? Você precisa se preparar para a aprovação, porque Deus, ele nos prova. Mas eu não preciso de Eclesiástico para entender que Deus nos prova. Porque a Bíblia diz que nós somos provados, que Deus não tenta ninguém, mas antes ele nos prova. E quando ele nos prova para crescimento. Mas quem é que nos tenta? Satanás, o inimigo das nossas almas, ele nos tenta para nos derrubar. Mas a provação é para o crescimento. Então, eu queria estar mostrando aqui, porque o autor do livro que eu fiz a pesquisa, ele faz essa referência no seu comentário de teologia sistemática, tá bom? Mas eu coloquei aqui a parte porque a gente não usa ele como referência, porque não é a palavra de Deus, tá bom? Mas é somente um registro que eu gostaria de passar para vocês. Conhecimento nunca é demais, né? Deus, ele exige a que sejamos santos. Mas, como é santo que aquele vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Então, Pedro, ele traz ali a informação que nós precisamos ser santo, porque aquele que nos chamou é santo. Nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, é um processo, uma ação, tá bom? Como eu estava dizendo no começo aqui, a santificação é ser santo através de uma ação na nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,16 também, o próximo versículo de 1 Pedro 1. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E Levítico 27, capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nós precisamos entender sobre a santificação, sobre a necessidade, sobre a ação de ser santo, tá bom? Então, porque é uma exigência de Deus, santificação, separados para Deus. E a santificação, ela então eu quero trazer aqui para vocês duas colunas, tá bom? Uma coluna que é a coluna das ações de Deus e outra coluna das ações do ser humano, para a santificação. Então, eu vou trazer primeiro, eu vou falar um pouquinho agora da coluna verde aí, que eu coloquei aí. Tem a verde e a azul, então, do lado esquerdo e lado direito, tá bom? Então, o lado esquerdo que eu coloquei, que santificação, ela é obra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 está falando sobre a santificação como obra de Deus. Para não ficar muito extenso, nós não vamos ler os textos aqui na aula, mas você pode anotar, você vai ter aí o slide também disponível no arquivo aí da live, então vai estar no canal da igreja e também posteriormente no meu canal também vai estar disponível, mas vai demorar um pouquinho porque agora eu estou colocando as mensagens no meu canal. Então, a obra de Deus, a santificação ela é obra de Deus, é um processo contínuo, Filipenses 1:6. Então, Deus ele faz isso continuamente em nossa vida, nos capacitando à santificação. E é através do Espírito Santo na vida do crente, Romanos 8, 9 e 10, através da pessoa de Jesus Cristo,
Efésios 4:13 e 1 João 3:3. E também completa-se na glória, como nós vimos nos slides anteriores aí, Filipenses 3:20 e 21. Se completa na glória. E como o homem pode fazer e obedecer e cumprir a santificação? A santificação ela é desenvolvida por natureza. Então existem duas naturezas. O velho homem e o novo homem. Nós vimos aqui nesta aula. Então, qual é o governo do velho homem? O que reina o homem ímpio é o pecado. E o novo homem, aquele que é regenerado, aquele que recebe o novo nascimento, recebe a natureza divina. Recebe, então, o novo homem. Então, através dessa natureza, nós podemos buscar e trabalhar essa santificação, ter a ação de santificar-se. 1 João 3:9, desenvolvida por natureza. E também por obediência à palavra de Deus. João 17:17, conhecereis a verdade vos libertará. Então, por obediência, nós também temos a ação de santificar-se. Através da fé em Cristo Jesus. Romanos 1:17, nós precisamos ter fé. E essa fé nos leva à santificação. Através da renovação da mente, como nós lemos aqui, a Epístola aos Romanos 12:1 e 2, nós temos que renovar a nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, nós automaticamente somos estimulados pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade, ter ação de santificação, de santificar-se. Ou seja, separar-se para Deus. Santificar, separar. E através da perseverança. Filipenses 3:12. Perseverança, que é a aula da semana que vem. Nós vamos estudar sobre perseverança. E essa semana eu recebi um texto no grupo dos homens, e aí eu até comentei que eu ia colocar ele na aula porque eu achei bem interessante e pertinente. Eu vou ler para vocês aí, tá bom? Jó, ele não era rei. Jó não era pastor. Jó não era profeta. Jó, ele não era evangelista. Jó, ele não era apóstolo. Jó, ele não era sacerdote. E Jó também não era doutor. Jó não tinha nenhum ministério. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Você não precisa ter cargos na igreja para começar a vida em santidade e ter um bom caráter. Ser cristão não é ter cargo e nem posição na igreja. Ser cristão é buscar estar na presença de Deus, sendo obediente e temente a Ele. Meu Redentor vive, Jesus. Então, nós precisamos buscar estar na presença de Deus, viver uma vida em santidade, separados para Deus. Então, resumindo aqui, santificação é a obra contínua do Espírito Santo recebido na regeneração, no novo nascimento. E a santificação ela é a evidência do acontecimento da regeneração, da conversão, do arrependimento, da fé e também da justificação. A santificação evidencia que você passou pelos outros processos, pelos outros módulos da salvação, pelas outras áreas que nós aprendemos aqui, tá bom? Sobre os elementos da salvação. Então, nós vimos aqui hoje, então, sobre a santificação. Resumindo, os elementos da salvação, então, regeneração, o novo nascimento, conversão, viver para Cristo, arrependimento, confissão de pecados, fé, entregar-se a Cristo, justificação, declarado justo diante de Deus, e hoje nós estudamos sobre a santificação, que é uma obra divina contínua. Então,
Isso continua sempre. E semana que vem nós vamos estudar, como eu disse agora, perseverança. A aula da semana que vem será sobre perseverança, o último elemento que nós vamos tratar aqui da salvação, que seria a última aula. Mas, como eu disse aqui, o pastor Alexandre me deu de presente uma aula bônus, então nós vamos ter a aula bônus na outra semana, falando aí sobre o mapa mental da salvação, plano da salvação prático, garantia de salvação, frutos de salvação e aprendizado no processo da vida cristã. Provavelmente, nós não vamos ter o resumo dos outros elementos que nós estudamos. Por quê? Porque senão a gente vai perder muito tempo, porque são muitos assuntos em uma aula só. Tá bom? Então a aula bônus será uma aula mais prática, uma aula mais focada nesses pontos que eu apresentei para vocês aí que está na tela. Tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família.